Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre os agregados macroeconômicos, os principais agregados definidos na macroeconomia. Nós vamos começar com um modelo simples de economia, que seria a economia onde existem apenas dois setores. Quem são esses dois setores? São somente as famílias e as empresas. Outro nome para uma economia com dois setores seria economia fechada e sem governo. Portanto, nessa economia não existe nem o governo e nem relações com outros países. Os únicos agentes econômicos existentes nessa economia são as famílias, certo? E as empresas. Vejam que é um modelo muito simplificado, só que a gente usa ele para os primeiros entendimentos dos primeiros conceitos básicos de macroeconomia, tá? Então vamos lá, vamos ver esses conceitos básicos. Em primeiro lugar, o produto agregado. Pessoal, vocês vão ver aí no guia de estudos qual é a definição, qual é o conceito de produto agregado. Ele é o valor monetário de tudo aquilo que um país produziu em determinado período. Por que é um valor monetário? Tenham isso em mente, pessoal. Quando a gente escuta no jornal o PIB, a divulgação do PIB trimestral, semestral ou anual de qualquer país, o PIB não é divulgado em unidades de produtos produzidos. Não, o PIB é divulgado em valor monetário. O que é esse valor monetário? É o valor da moeda do país. Por exemplo, no Brasil, o PIB é divulgado em reais. Reais é o valor monetário, certo? Então, o PIB em reais seria o valor monetário de tudo aquilo que foi produzido. Voltando aqui, então, para o produto agregado. Ele é simplesmente o valor monetário de tudo aquilo que um país produziu em determinado período. A equação seria essa daqui, pessoal. O somatório, certo? Esse é o símbolo do somatório. O somatório de tudo aquilo que foi produzido multiplicado pelo nível médio de preços desses produtos que foram produzidos, certo? Multiplicando cada produto produzido pelo seu nível de preço, pelo seu nível médio de preços e somando tudo aquilo que foi produzido, nós teremos então o produto agregado da economia. Bom, o próximo conceito básico para uma economia com apenas dois setores é o conceito de renda agregada. Vocês vejam de novo, acompanhem no guia de estudo de vocês, que a renda agregada representa o pagamento feito a todos os fatores de produção que foram utilizados no país durante determinado período para gerar quem, pessoal? Para gerar o produto agregado. Então, a renda agregada seria a remuneração, a soma de todas as remunerações pagas para aqueles agentes que participaram do processo produtivo. Todas as remunerações pagas aos trabalhadores que participaram do processo produtivo, aos donos das matérias-primas que venderam as suas matérias-primas para serem usadas no processo produtivo, ao dono da máquina, aos donos das máquinas que venderam ou alugaram as suas máquinas para estas participarem do processo produtivo, aos proprietários da tecnologia que venderam essas tecnologias para serem empregadas no processo produtivo. Todas essas pessoas, elas participaram de alguma forma do processo de produção do produto agregado e por isso elas vão receber renda em troca. Então, aquele que ofertou, que colocou à disposição a sua mão de obra, que ofereceu a sua mão de obra, que empregou a sua mão de obra no processo de produção do produto agregado, vai receber uma renda em troca. Que renda que é essa? É o salário, certo? Aquele que tinha a matéria-prima e forneceu a matéria-prima para ser usada no processo produtivo, ele também vai receber uma renda em troca. Que renda? Correspondente ao valor de venda dessa matéria-prima. Aquele que tinha a máquina e, por exemplo, alugou a máquina para essa máquina entrar no processo produtivo, ele também vai receber renda. Que renda que seria essa? O aluguel da máquina. Aquele que tinha o prédio da fábrica, por exemplo, ele também pode alugar esse
prédio, alugar a estrutura física de uma fábrica, então ele também vai receber renda. Ele também participou do processo produtivo. Que renda que ele recebe? Ele recebe o aluguel, certo? Então o somatório de todas essas rendas que foram adquiridas porque as pessoas, os agentes, colocaram fatores de produção no processo, ofereceram fatores de produção no processo produtivo, essas rendas todas somadas forma a renda agregada de um país. A equação para a renda agregada, ela é definida basicamente como a soma de salários, aluguéis, juros e lucros, certo? Essa é a equação básica da renda agregada. O próximo conceito, acompanhe também no guia de estudos, é a despesa agregada. Qual é o conceito da despesa agregada? Ela representa o total dos gastos de todos os agentes econômicos do país. Na verdade, aí os agentes econômicos são apenas dois, né? Consumidores e empresas, porque nós estamos considerando uma economia muito simplificada, utilizando suas rendas obtidas graças à geração do produto agregado. Então, aqueles que participaram da geração do produto receberam renda, certo? Essa renda vai ser usada para gastar na economia, para demandar na economia o produto agregado, certo? Então, o produto agregado foi formado, foi produzido, certo? Para produzir o produto agregado foram empregados fatores de produção e esses fatores de produção foram remunerados. Os donos desses fatores de produção receberam renda. Com essa renda, os donos dos fatores de produção vão demandar, vão realizar despesas, certo? Vão comprar o produto agregado, ok? Aí, então, nós teremos a despesa agregada, certo? A despesa agregada, ela é definida de forma... O conceito dela pode ser representado aqui nessa equação. Despesa agregada é igual às despesas de consumo das famílias, mais as despesas de investimento das empresas, certo? Essa é a equação para a despesa agregada. Ainda quero mostrar para vocês mais alguns conceitos. O conceito de investimento agregado, certo? Que seria uma contribuição para a formação de capital nessa economia. É preciso ter investimento em capital, investimento em máquina, investimento em tecnologia, para que o capital seja formado no país, certo? Para esse capital ser utilizado no processo produtivo, tá? O investimento agregado, ele é o total dos investimentos realizados no país. Investimento em máquina, compra de máquinas novas, compra de novas tecnologias, fazem parte do investimento agregado do país. Outro conceito que eu quero apresentar para vocês é o conceito de depreciação. O que seriam os gastos com depreciação? Os gastos com depreciação são aqueles feitos, né, para repor o desgaste que o capital sofre durante o processo produtivo. Durante o processo produtivo são usadas as máquinas, são usadas as ferramentas, são usados os equipamentos e esse capital precisa ser renovado, o desgaste dele precisa ser compensado, certo? Então as máquinas têm que ser reguladas, a mesma coisa para os equipamentos. E o que se gasta para regular as máquinas, para deixar tudo prontinho para o próximo processo produtivo, para continuar o processo produtivo, certo? Esse valor gasto é chamado de depreciação, tá? Então, conceitualmente, a depreciação é o valor gasto para repor o desgaste sofrido pelo capital durante o processo de produção, tá? Bom, sabendo então o conceito de investimento agregado e de depreciação, nós podemos dividir o investimento em investimento bruto e investimento líquido, tá? O investimento bruto será o total dos investimentos sem deduzir os investimentos destinados à depreciação, a cobrir o gasto com a depreciação, tá? Então, o investimento bruto seria o total dos investimentos sem deduzir os investimentos destinados a repor o desgaste do capital. Portanto, o investimento bruto é o total do investimento sem deduzir a depreciação,
tá? E o investimento líquido? Bom, é o total dos investimentos, deduzindo os investimentos destinados à reposição do capital. Portanto, o investimento líquido é o total dos investimentos, deduzindo a depreciação. Certo, pessoal? Deduzindo seria descontando, tá? O que foi gasto com a depreciação. Então, você pega o investimento agregado total, diminui o que foi gasto com a depreciação, certo? O que foi gasto para repor aquele desgaste, né, causado pela depreciação do capital, e então você tem o investimento líquido, ok? Outro conceito, e por último, né, o último conceito, né, que eu quero apresentar para vocês nessa economia com 2 setores apenas, é o conceito de poupança agregada. O que diz esse conceito? Pessoal, a poupança agregada é a parcela da renda agregada que não é gasta em consumo. Os indivíduos, as famílias, elas não são obrigadas a gastar toda a renda delas, certo? As famílias não precisam gastar toda a sua renda em consumo, elas podem guardar o dinheiro, certo? Então, de sua renda total, da renda agregada, da renda de todas as famílias, aquele valor que não é gasto em consumo é poupado. Portanto, somando a poupança de todas as famílias, ou seja, somando tudo aquilo que as famílias economizam, nós temos a poupança agregada da economia. Eu espero que vocês tenham entendido esses conceitos introdutórios. Nós vamos fazer aqui uma pausa e continuaremos com uma economia com 3 setores.